Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Começa agora o 5 Continentes na Rádio Observador. Olhamos para o mundo para perceber os assuntos que estão a marcar a atualidade, a geopolítica internacional. Eu sou João Costa e Silva e, claro, está comigo o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo. Hoje, à distância, como é que estás? Olá, obrigado. Estou bem, vim à terra, vim a tomar, portanto estou aqui satisfeito com a família. E correu tudo bem. Conseguimos evitar, enfim, os perigos de andar em Portugal com estes temporais. Sim, ainda que hoje, este sábado, esteja de sol um pouco por todo o país, portanto é assim uma luz de esperança depois de tantos dias de tempestade. Nós vamos começar esta nossa semana. Esperemos que continue. Sim, vamos ver. Esperemos que continue, não é? Vamos começar esta semana com a guerra na Ucrânia e com o cenário de eleições no país em cima da mesa. Bruno, aqui importa perceber se a Ucrânia consegue resistir militarmente e consegue resistir à pressão para eleições e um referendo até 15 de maio. O que é que te parece? Qual é a realidade que parece ser mais fazível neste momento? Bem, eu por acaso estive há uns dias num briefing com um oficial americano que tem acompanhado a situação e no fundo, aquilo que ele disse confirma muitas das análises que temos aqui feito, ou seja, a Ucrânia está numa situação difícil, mas a Rússia também está numa situação difícil, está com muito mais dificuldades de recrutamento, de financiamento. Apesar de tudo, a Europa fez um esforço enorme para compensar, no fundo, a perda de apoio norte-americano, nomeadamente de apoio direto, de apoio financeiro. Portanto, mesmo o armamento, as munições americanas que são fornecidas são pagas pelos europeus. Aí, em particular, os países do norte e do leste, que são os mais diretamente ameaçados por uma Rússia mais agressiva, estão realmente a assumir o essencial desse custo. Mas, por exemplo, um país como a Alemanha, que no passado estava muito preocupado em manter boas relações, inclusive económicas, com a Rússia, claramente virou nas suas prioridades e, portanto, também tem sido aqui muito, muito importante. Isso é importante para dar condições à Ucrânia para continuar a resistir. Esta questão dos 90 mil milhões que falámos há uns meses atrás, portanto, que os países da União Europeia mobilizaram para garantir um apoio durante 2 anos muito significativo. Portanto, tudo isso significa que, no fundo, apesar de termos aqui, neste momento, sobretudo, uma questão concreta complicada, que é, neste momento, o equilíbrio de forças, o tipo de táticas utilizadas tende a favorecer a ofensiva aérea dos dois lados, e, em particular, do lado ucraniano, isso significa que a Rússia tem conseguido, com centenas de drones, com às vezes dezenas, às vezes mais de 100 mísseis, ao mesmo tempo, de facto, saturar as defesas ucranianas e atingir alvos civis e atingir muita infraestrutura crítica, em particular a energia, que neste inverno, que é especialmente difícil, que está a ser muito mais frio do que os invernos passados. Também eles estão a passar por um inverno mais intenso. Mas enfim, o inverno é para todos, mas em particular para a população civil ucraniana é muito duro. Mas a Ucrânia também tem conseguido, basicamente conseguiu impedir a exportação, por exemplo, de petróleo a partir do Mar Negro, de petróleo russo, que representa à volta de 30% das exportações. Aí algo muito importante seria os países europeus serem muito mais proativos neste combate à frota, esta frota fantasma, muitas vezes com navios sem nenhumas condições legais, ambientais, etc., que os russos têm utilizado para contrabandear o petróleo. À volta de 70% passa pelo Báltico, portanto é o outro mar que a Ucrânia não consegue alcançar. E, por exemplo, a França tem estado um pouco mais ativa, até os Estados Unidos, mas a União Europeia tem este novo pacote de sanções que iria, à partida, também ter esse objetivo. Mas, portanto, isto tudo significa que não há realmente sinais de um colapso iminente e generalizado da resistência ucraniana, um colapso significativo da linha da frente.
Podem haver colapsos localizados, e foram acontecendo ao longo do tempo, mas, por outro lado, a Rússia também não parece ter condições, em termos de equipamento, efetivos, de reservas treinadas para conseguir explorar eventualmente esses colapsos para fazer grandes avanços. Portanto, a expectativa realmente é que a Rússia poderá até continuar a ir avançando, mas com esta enorme lentidão, portanto, provavelmente teria de gastar mais 1 ou 2 anos para ocupar os territórios que formalmente anexou e ter talvez mais 1 milhão de baixas. Portanto, há, em termos militares, digamos, não é um impasse no sentido de uma completa paralisia, mas há um relativo impasse na guerra. Em termos políticos, é que realmente as coisas estão mais dinâmicas e há, de facto, estas negociações a um nível mais elevado do que se viu no passado, com o envolvimento de um mediador que tem aqui muito mais capacidade de pressão sobre as duas partes do que era o caso da Turquia. Estamos a falar, obviamente, dos Estados Unidos. E é isso que explica também que se coloca esta questão das eleições. Para mim, as eleições são reveladoras de que a Rússia não desiste deste objetivo de tentar destabilizar a Ucrânia, tentar satelizar a Ucrânia. Não perde a esperança de conseguir afastar Zelensky e colocar lá algum tipo de fantoche. Não há sinais de que isso aconteceria, pelo menos em eleições livres e justas. O efeito desta guerra foi, pelo contrário, aumentar ainda mais a hostilidade ucraniana em relação ao regime russo e, portanto, de facto não há sinais disso, mas em todo caso isto tem sempre este objetivo também de confundir as pessoas, de vir com argumentos de que as eleições já deviam ter acontecido, o que é verdade se não houvesse guerra, mas a Constituição ucraniana impede eleições em tempo de guerra, e isso não é um capricho, tem a ver com coisas como temos milhões de pessoas deslocadas, não há condições de segurança, todos os dias as principais cidades ucranianas são bombardeadas, e portanto, em relação a essa pressão, aqui a novidade é que os Estados Unidos se associaram a isso, como a outros elementos da argumentação russa, ou seja, a administração, o atual governo norte-americano, a administração Trump, e, portanto, isso reduz a margem de manobra de Zelensky. Aparentemente, aquilo que ele está a fazer, de uma forma muito hábil, é tentar dizer, por um lado, numa entrevista, aliás, ao Atlântico, que saiu na sexta-feira, tentar dizer a Trump fazer uma paz, forçar a Ucrânia a aceitar uma paz que seja favorável à Rússia vai ser mau para a Ucrânia, mas também vai ser mau para a imagem de Trump, inclusive em termos dos Estados Unidos, e realmente as sondagens parecem apontar nesse sentido. A opinião pública continua a ser muito hostil em relação à Rússia de Putin, mesmo muitos republicanos, e insistir que ele não tem nenhum problema com eleições, que sim senhor, acha que eleições é muito importante, e um referendo também para aprovar algum acordo de paz, que foi o que ele prometeu, mas para isso acontecer tem de haver condições, ou seja, tem de haver um cessar-fogo já em vigor, já a ser efetivamente implementado, e não pode ser no próprio dia das eleições, tem de ser com alguma antecedência para criar condições mínimas para realmente se organizar eleições. Portanto, parece-me que é essa a jogada de Zelensky, e acho que é uma jogada hábil, e no fundo é tentar ver se é desta vez que os Estados Unidos fazem alguma pressão sobre a Rússia, por exemplo, em relação a isso, que é se é para haver eleições e um referendo, tem de haver um cessar-fogo antes que crie condições para isso acontecer, o mínimo de condições. Não? Há várias coisas aqui em jogo e Zelensky está a tentar jogar também com isso. Bruno, no capítulo das guerras esquecidas, vamos até ao Saara Ocidental. Os Estados Unidos terão patrocinado as negociações secretas em Madrid e queria-te perguntar o que é que está aqui em causa neste capítulo também. Bem, é talvez dos mais esquecidos dos conflitos esquecidos, apesar de paradoxalmente ser o mais próximo, provavelmente, de nós, portanto é, no fundo, este território que foi uma colónia espanhola até à transição espanhola, até 1975. Marrocos reclamou sempre aquele território como sendo historicamente seu, mas, de facto, a Espanha teve aqui uma atitude equívoca também com os problemas que derivavam da instabilidade política interna e da prioridade à transição, e, portanto, isso levou, de facto, a um conflito muito prolongado. Ele já teve períodos muito intensos de guerrilha independentista sauri, apoiada pela Argélia, que é historicamente o grande rival de Marrocos na zona do Magreb. Atualmente, de facto, o conflito parece muito adormecido, mas não está completamente desaparecido. Continua a haver, digamos, uma organização política sauri, uma frente Polisário,
baseada na Argélia, continua a haver muitos refugiados desta zona também a viverem em campos. Marrocos, de facto, controla a grande parte do território, as principais cidades, os principais recursos naturais, nomeadamente esta exploração de nitratos, etc. Mas, de facto, há muitas décadas que o conflito se arrasta. Nos últimos anos, Marrocos tem apostado muito nas boas relações com a Europa e com o Ocidente, e as más relações da Argélia com a Europa e com o Ocidente, a sua aproximação à China, à Rússia, etc., para, no fundo, ganhar apoios importantes da Espanha, da França. No fundo, há esta ideia de uma autonomia, de uma região autónoma, de uma autonomia reforçada, mas não da plena independência. Mas, de facto, isso não foi até agora aceito pela Frente Polisário, não foi aceito pela Argélia. Aparentemente, os Estados Unidos estão realmente aqui a tentar avançar para um compromisso, pelo que percebemos, essencialmente em linha com aquilo que é a proposta marroquina, e, portanto, Marrocos realmente é um aliado norte-americano muito importante nesta região, há muitas décadas, e realmente também não é muito estranhar porque, apesar de haver resoluções das Nações Unidas no sentido de haver uma solução do tipo Timor-Leste, ou seja, haver um referendo para realmente perceber se as pessoas querem ser marroquinas ou independentes, realmente isso são questões que não interessam muito à administração Trump e, portanto, no fundo aquilo que se percebe é que há aqui uma tentativa de um compromisso, de uma pacificação também de relações entre a Argélia e Marrocos, mas sobretudo nos termos, digamos, do plano marroquino. Portanto, vamos ver, isto, enfim, supostamente eram negociações muito secretas, acabou por se saber alguma coisa, vamos ver exatamente o que é que se confirma das negociações, dos termos em que aconteceu, mas terá envolvido, além de Marrocos, da Argélia, também a Mauritânia, e, portanto, terão decorrido em Espanha, o que também mostra que a Espanha continua a ter aqui algum protagonismo e alguma capacidade de influência, alguma visibilidade, apesar das tensões recorrentes entre o governo espanhol de Sánchez e de Donald Trump. Para Sánchez, diga-se também, haver tensões com Donald Trump não é propriamente mau do ponto de vista político, não é? É uma algo que o cartada favorece, que ele pode não é? jogar. Sim, pode ajudar em termos da sua própria coligação, com partidos de extrema-esquerda que tipicamente são mais anti-americanos, e na Espanha há historicamente algum anti-americanismo que tem a ver com coisas como, por exemplo, a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos em 1898. Foi a única guerra dos Estados Unidos com um país europeu ocidental, enfim, obviamente se excetuarmos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi realmente essa guerra com Espanha em 1898. Bruno, já em África há uma nova escalada na Etiópia e Eritreia. Notícias de que a Etiópia estará a treinar um dos lados na guerra civil no Sudão, em parceria com os Emirados. Por que é que as tensões continuam a escalar nestas regiões? Sim, alertámos para isso aqui, mas eu achei que valia a pena voltar a falar, porque há alguns dados novos. Temos uma espécie de ultimátum, portanto, da Etiópia, ou seja, a Etiópia veio dizer que era inaceitável que a Eritreia continuasse a ocupar aqui alguns territórios, e ao mesmo tempo também tivemos esta informação, como referias, de que a Etiópia estaria a treinar alguns milhares, fala-se em 4.000 soldados desta Força de Apoio Rápido, no fundo o outro lado da guerra civil no Sudão. Temos de um lado as Forças Armadas regulares, convencionais, e depois estas milícias que foram inicialmente criadas pelas Forças Armadas e depois se voltaram contra elas em 2000 enfim, desde o início da Guerra Civil em 2023 e portanto, realmente aí temos este dado que é também o envolvimento dos Emirados Árabes Unidos, que tem uma política muito proativa em África. É mais um exemplo destas potências médias, no caso dos Emirados, sobretudo por força, digamos, dos petrodólares, da riqueza acumulada do petróleo, mas, de facto, os Emirados têm estado muito ativos, sobretudo nesta zona da África Oriental, também muito ativos na questão da extração do ouro, que é um recurso muito importante do Sudão, e os Emirados são um grande centro do comércio, da orivesaria, do comércio global em ouro, e, portanto, e foram os grandes aliados também do governo etíope no passado, nomeadamente na guerra civil que se verificou na Etiópia, e também nas relações aqui com a Eritreia, e, portanto, parece haver aqui uma relação realmente de aliança consolidada, que depois se traduz também neste apoio, digamos,
apoio conjugado a um dos lados na guerra civil no Sudão. Mas realmente é uma situação que acho que justifica mantermos a nossa atenção, porque à partida, quer a Etiópia, quer a Eritreia são gigantes em termos militares em África. O conflito entre elas em 93, nomeadamente, foi extremamente mortífero. Portanto, a Eritreia e a Etiópia são daqueles exemplos, por contraste com a Chequia e a Eslováquia, que falámos a semana passada, um daqueles exemplos de uma solução que muitas vezes é falada até no comentário sobre política internacional, mas, enfim, se há aqui uma guerra civil, porque é que eles não se separam? Bem, o problema, aquilo que a história nos mostra, é que muitas vezes a separação também não é pacífica, porque depois onde é que se desenha a fronteira, depois há grupos étnicos que muitas vezes têm presenças, digamos, no lado errado da fronteira, e, portanto, muitas vezes depois há conflitos fronteiriços entre os Estados que, entretanto, se tinham separado. O exemplo clássico, e também com enorme relevância até hoje, é entre a Índia e o Paquistão, que os dois faziam parte do Império Britânico da Índia e depois se separaram em 1947. Mas, enfim, parece que a Eritreia e a Etiópia têm potencial também para replicar esse padrão frequente na política internacional de Estados que antes eram depois se separaram, mas depois continuam a lutar, a ter frequentemente conflitos fronteiriços importantes. Bruno, temos ainda cerca de 2 minutos e meio para falar do impacto das presidenciais em Portugal. A segunda volta aconteceu no passado domingo, dia 8. Eleições que foram vencidas por António José Seguro, um candidato considerado mais moderado contra André Ventura. Estas eleições portuguesas tiveram algum impacto e atenção externa noutros países? Sim, ou seja, eu obviamente não consigo ver tudo, mas tento ver muita imprensa internacional. Aquilo que parece evidente é, enfim, notícias há um pouco por todo lado, com algum destaque é sobretudo em jornais, em sites, ou às vezes em canais televisivos de alguns países com relações mais próximas com Portugal. Portanto, desse ponto de vista também é uma espécie de forma de avaliar isso, onde é que Portugal ainda tem algum interesse, alguma visibilidade, alguma importância. Espanha é um dos exemplos, outro exemplo o Brasil, Angola, um pouco França, e depois há alguns sites internacionais que realmente procuram ter uma cobertura muito ampla, por exemplo a Al Jazeera, inclusive organizou um pequeno debate sobre as eleições presidenciais portuguesas, e, por exemplo, também o Político também deu algum destaque a esta questão, que é o site noticioso que está baseado, enfim, tem uma edição americana, originalmente, mas depois tem uma edição também europeia a partir de Bruxelas, e, portanto, até pegou, no fundo, pelo ângulo de como é que isto, de alguma forma, tem a ver com o legado de António Costa. Mas, obviamente, António Costa, sendo presidente do Conselho Europeu, portanto, sendo um dos 2 presidentes, se quisermos, da União Europeia, obviamente isso é mais interessante para este tipo de sites, mas genericamente a cobertura foi muito no sentido, como dizias, de destacar esta vitória da esquerda e sobretudo de uma esquerda moderada, muito centrista, portanto num candidato moderado institucional como António José Seguro face a um candidato populista, mais radical, mais nacionalista e nativista como Ventura. Também a ideia de que é um candidato muito pró-União Europeia, favorável a boas relações, à manutenção, digamos, das relações tradicionais históricas com os países lusófonos, e que Ventura eventualmente iria perturbar mais isso. Portanto, no fundo, uma vitória, digamos, da continuidade na política externa portuguesa, e em termos globais também esta ideia de que, no fundo, as vitórias destes movimentos mais populistas, mais nacionalistas, também não estão sempre garantidas. Muito bem. Ficamos por aqui nesta nossa primeira parte do 5 Continentes. Regressamos daqui a pouco também para olhar mais uma vez para eleições, mas noutros pontos do globo. Não posso ser, porque é juramento. Fiz o juramento, não posso. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. É muito complicado provar que estamos a ser forçadas a alguma coisa, quando na verdade nos levaram a crer que efetivamente aquilo é bom para a nossa evolução espiritual. Episódio 3. Como criar uma seita. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. De regresso para a segunda parte do 5 Continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis. Eu sou o João Costa e Silva. E Bruno, ficou pendente da semana passada falarmos de eleições noutros pontos do globo, que não Portugal, Japão e Tailândia, e uns dias depois também no Bangladesh. Foram os resultados esperados? E também pergunto quais os reais impactos na ação externa destes Estados que estamos aqui a falar. Bem, os resultados mais inesperados, digamos assim, foram na Tailândia. Mas realmente no Japão esperava-se a vitória da Primeira-Ministra, até já tínhamos um pouco falado disso, da Primeira-Ministra Takaishi, desta dama de ferro japonesa. Ela é bastante mais popular que os seus antecessores imediatos. É a líder do Partido Liberal, que tem dominado a política japonesa desde que o Japão recuperou a sua soberania, portanto a partir de 1952, com alguns intervalos, mas tem dominado largamente a política japonesa. Mas nos últimos anos estava a descer, até tinha perdido a maioria absoluta. Agora não só recuperou a maioria absoluta, mas conseguiu uma maioria de 2/3, portanto foi uma vitória esmagadora, que excedeu as expectativas mais otimistas, mas, portanto, em linha um pouco com o que se esperava, mas excedendo as expectativas mais otimistas. O que é que se pode esperar daqui? Como nós já falámos, esta Primeira-Ministra é uma falcão, portanto, é alguém que quer apostar muito, ainda mais no reforço do investimento em defesa. É alguém que, por exemplo, se recusou a excluir completamente a possibilidade de o Japão ter um programa nuclear, por exemplo, que até aqui é um completo tabu. Já tivemos uma crise bastante séria com a China, por causa de declarações também da Primeira-Ministra japonesa a dizer, havendo um ataque a Taiwan, isso será uma ameaça ao Japão. Taiwan e o Japão estão separados por 100 km, entre 100 e 200 km, enfim, obviamente uma das ilhas, as ilhas mais a sul do Japão, isso levou a uma espécie de guerra comercial entre a China e o Japão. Portanto, aqui uma das possibilidades certamente ela irá continuar a apostar muito na defesa, numa relação próxima com os aliados ocidentais, Estados Unidos, países europeus. Falámos, por exemplo, de uma visita da Primeira-Ministra italiana, Meloni, cooperação com a Coreia do Sul também para conter a China. Mas a grande dúvida é se isto vai levar a uma escalada rápida de tensões com a China, ou se a China, muito pragmaticamente, percebendo que tem aqui uma líder forte que não vai a lado nenhum, porque realmente tem uma super maioria, acabará por talvez preferir recuar um pouco nesta estratégia de escalada e chegar a algum compromisso. Mas certamente, em termos de relações entre o Japão e a China, é alguém que defende aqui uma linha dura. A nova Primeira-Ministra, agora com uma autoridade política reforçada. No caso da Tailândia, houve um impacto externo na própria eleição, ou seja, nós também tínhamos especulado um bocadinho que isso poderia acontecer, mas parece ter-se confirmado, ou seja, houve aqui uma vaga nacionalista, patriótica, por causa destas guerras fronteiriças intermitentes com o Camboja, de que fomos falando, e, portanto, o atual Primeiro-Ministro, Anutin, que lidera, digamos, o partido da direita mais nacionalista, conseguiu vencer pela primeira vez as eleições, ter o maior número de deputados. Até aqui tinham sido partidos populistas mais à esquerda que tinham vencido as últimas eleições na Tailândia e, portanto, essa tendência inverteu-se. Ele prometeu mão dura também com o Camboja, inclusive falando de construir um muro, portanto também uma coisa muito trumpista, se quisermos, um muro entre a Tailândia e o Camboja. Portanto, as expectativas à partida potencialmente serão de mais tensões, mais problemas, mas também pode acontecer que, enfim, tendo ele estas credenciais nacionalistas e percebendo o Camboja também que há aqui um risco de escalada, que eventualmente isto até possa levar a algum tipo de compromisso mais pragmático, sobretudo se houver empenhamento das potências regionais, da ASEAN, desta organização regional, uma espécie de União Europeia do Sudeste Asiático, que faz parte da Tailândia e o Camboja também, mas também a China e os Estados Unidos têm mostrado algum interesse em que não haja aqui um conflito, digamos, descontrolado. Em relação ao Bangladesh, por fim, foi um daqueles casos das revoluções de jovens, destas revoluções também muito utilizando as redes sociais,
A Sheikh Hasina, que dominou a política no Bangladesh durante 2 décadas, foi forçada a fugir para a Índia, a exilar-se, e, portanto, à partida era garantido que haveria aqui uma mudança significativa, porque o seu partido, a Liga Awawi, foi excluída, digamos, das eleições, mas havia a dúvida sobre um partido, digamos, mais islamista e um partido mais nacionalista secular. E realmente é esse partido nacionalista, que se chama mesmo assim, Partido Nacionalista do Bangladesh, que era, digamos, o partido que tinha estado no poder há 20 anos atrás, que agora recupera o poder com uma maioria expressiva, e, portanto, a promessa é de uma política de liberalização económica, de tentar contrariar este grande problema, que é o Bangladesh. É um país que tem tido taxas de crescimento extraordinárias, muito à custa da exportação, nomeadamente é o grande centro de exportação da indústria têxtil a nível global, mas isso agora tem problemas, não é? Neste contexto de guerras comerciais entre grandes potências. O Bangladesh conseguiu negociar, aliás, umas isenções de tarifas com os Estados Unidos, o que não é um feito fácil com Donald Trump, mas portanto, aparentemente a aposta continua a ser nessa linha mais liberal e, em termos de política externa, digamos, abandonar uma posição de grande alinhamento com a Índia, que era o que acontecia com a Sheikh Hasina, e que, aliás, não por acaso está refugiada na Índia, e, portanto, tentar diversificar um pouco relações. Apesar de tudo, eu diria isso, pode criar algumas tensões com a Índia, tem criado, aliás, algumas tensões, alguma desconfiança da Índia, que sente muito que não tem aliados, que está a perder os aliados que tinha tradicionais, o Nepal, o Bangladesh, por exemplo, na sua vizinhança. Basicamente resta-lhe o Butão, de que até já falámos aqui, mas, apesar de tudo, o cenário alternativo, que era, digamos, o Partido Islamista subir ao poder, provavelmente seria um cenário ainda pior desse ponto de vista, porque aí havia suspeitas de que isso pudesse levar a uma aproximação com o Paquistão. O Bangladesh já fez parte do Paquistão, era o Paquistão oriental até 1971, mas atualmente com governos mais pró-islâmicos no Paquistão e no Bangladesh poderia haver aqui uma reaproximação, e isso seria obviamente um péssimo cenário para a Índia. Portanto, apesar de tudo, essa possibilidade parece um pouco mais afastada com este resultado eleitoral. Bruno, já aqui falaste do Japão, é o país em destaque esta semana. Que dados e que datas queres trazer para cima da mesa? Bem, o Japão tem realmente uma relação histórica importante com Portugal. É um país onde Portugal tem bastante visibilidade. Há muitas palavras portuguesas, portanto, muitas das coisas ocidentais, coisas como pão, etc., no Japão têm... Enfim, a palavra japonesa é derivada do português. Isso, obviamente, é o resultado do facto, que é muito conhecido no Japão e é muito importante na história japonesa, de o primeiro contacto entre europeus e o Japão ser através dos navegadores portugueses, a partir de 1543. Depois há um processo de relações económicas muito intensas. Nagasaki, basicamente, é fundada ou cresce como uma cidade, um entreposto comercial desenvolvido pelos comerciantes portugueses. O chamado navio negro, que é uma nau anual que vai de Macau para o Japão ao longo do século XVI, da segunda metade do século XVI. Depois, uma presença dos jesuítas extraordinariamente importante, São Francisco Xavier, como o primeiro grande evangelizador do Japão, com muito sucesso. Portugal está muito associado, e a tecnologia militar, as armas de fogo, estão muito associadas também ao processo de reunificação do Japão. Portanto, o Japão tem a monarquia, a dinastia mais antiga do mundo, que continua, digamos, em funções. Esta dinastia Yamamoto, enfim, se acreditarmos nas lendas, tem mais de 2500 anos e descende da deusa do Sol, não é? Mas, à partida, temos indicações de que haverá uma família real japonesa, de chefes japoneses, pelo menos há 2000 anos, mais ou menos, e depois começamos a ter mais dados a partir da volta do século VI, mas de facto é uma dinastia que vai ter um papel muito importante na identidade japonesa, mas na política japonesa, logo a partir daquilo que nós chamamos de Idade Média, é muito marginalizada por chefes guerreiros e alternam períodos em que há uma fragmentação de facto do país, em que estes múltiplos chefes guerreiros com os seus samurais, com os seus guerreiros, controlam diferentes partes do território, embora todos reconheçam a autoridade última do imperador, que funciona como uma espécie de papa. O imperador é também o líder, o chefe da religião nacional politeísta do Shinto japonês, e, portanto, no século XVI realmente estamos num desses períodos de guerras civis muito intensas, mas no final do século XVI,
com o armamento também que os portugueses trazem, de facto há uma reunificação do país que acaba por depois formalizar no chamado shogunato dos Tokugawa, mas os portugueses ajudaram por essa via do armamento, mas complicaram pela via da religião, ou seja, o cristianismo começa a ser visto como demasiado popular, demasiado estranho às tradições japonesas e como um potencial, digamos, uma potencial quinta coluna das potências europeias, e portanto vai haver um processo basicamente de genocídio, portanto de eliminação dos cristãos japoneses, que são num número muito significativo no final do século XVI, de expulsão dos portugueses também, a partir de 1639. O Japão mantém apenas relações comerciais com a China e com os holandeses, com a Holanda, que só está interessada em relações comerciais, não quer fazer evangelização, mas realmente Portugal tem realmente um protagonismo muito grande. Depois há todo um período de até meados do século XIX, portanto desde meados do século XVII até meados do século XIX, em que o Japão está basicamente cortado, corta relações ou só mantém relações comerciais mínimas com o resto do mundo. Isso é alterado pela força, com um exemplo daquela diplomacia de canhoneira, de que temos falado agora bastantes vezes, por parte dos Estados Unidos. O famoso Commodore Perry, em 1853-54, vai com uma esquadra de navios de guerra a vapor, vai no fundo impor a abertura do Japão a relações diplomáticas e comerciais. O que é extraordinário realmente é que o Japão, a partir de 1867, com a chamada Restauração Meiji, vai fazer este processo extraordinário, que é usar a sua figura mais tradicional de todas, que é o imperador. No fundo vai depor este shogun Tokugawa, este generalíssimo que governava de facto o país, vai restaurar o poder do imperador, mas vai usar isso para legitimar um processo de modernização extremamente intensa, acelerada, de industrialização, de modernização militar, e o Japão vai ser o primeiro grande caso de sucesso em termos de modernização tecnológica e industrial de um país não ocidental. E, portanto, como resultado disso, no final do século XIX, temos o Japão a vencer a China, que era tradicionalmente a potência hegemónica desta região do mundo, 1898, a Guerra Sino-Japonesa. Como resultado disso, já falámos aqui disso algumas vezes, o Japão vai anexar Taiwan, vai começar a ter uma presença também na Coreia. Isso leva depois a um choque com a Rússia. A Guerra Russo-Japonesa, 1904-1905, é a primeira guerra em que uma potência asiática vai derrotar uma potência europeia. Portanto, o Japão vence, vai ocupar a Coreia depois como resultado disso, e partes importantes do norte da China, da Manchúria, etc. E depois isso vai obviamente culminar, esse processo de expansão vai levar ao choque com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor e tudo isso a partir de 1941, e depois, obviamente, a ocupação norte-americana e este processo, digamos, de redemocratização do Japão por via de uma Constituição que é imposta, que é ditada pelos Estados Unidos, mas que resulta muito bem. Mas, portanto, essas são as datas fundamentais. Em termos de dados, o que é que aqui se destaca, e até comparando um pouco com Portugal, nós dizemos que Portugal também é um país arquipelágico, mas obviamente tem uma parte continental na Europa importante, mas o Japão é apenas um país arquipelágico, portanto é um conjunto de ilhas. Temos 5 grandes ilhas, nomeadamente Honshu e Hokkaido são as mais importantes. Honshu é onde fica a capital, Tóquio, mas são tantas ilhas que eles perderam a conta, vamos dizer assim, são à volta de 360 mil km², mas eram milhares de ilhas, já sabíamos disso, mas até há 3 anos atrás, até 2023, quando eles fizeram uma nova cartografia digital por satélite, etc., sistemática, pensava-se que seriam à volta de 7 mil ilhas, afinal serão à volta de 14 mil, portanto, como eu estava a dizer, são tantas ilhas que se pode perder um bocadinho a conta, mas realmente há estas 5 principais. Em termos de população, à volta de 120 milhões de habitantes, portanto, um pouco mais de 10 vezes a população de Portugal. Em termos de economia, já foi a segunda economia global nos anos 80. Donald Trump e muitos americanos tinham um grande receio de ser ultrapassados pelo Japão na altura. Tem tido crescimentos anémicos nos últimos 20 anos.
também como resultado do envelhecimento da população, dificuldades de gerir a imigração, etc. Mas a verdade é que atualmente a economia japonesa é mais ou menos 10 vezes o tamanho da portuguesa, portanto, o que faz sentido tendo em conta a população. Em termos de PIB per capita, Portugal já não está assim tão longe do Japão, nós andamos à volta de 31 mil dólares, o Japão à volta dos 34 mil, portanto, em paridade de poder de compra, há até quem diga que já estamos mais ou menos a par do Japão, mas, portanto, o Japão, obviamente, é aqui uma potência económica significativa, mas só para terminar, o dado mais relevante do ponto de vista de equilíbrios de poder a nível global e regional é que esta descida do Japão de segundo para 4, para número 4 em termos de economias, das maiores economias do mundo, corresponde também à ascensão da China para número 2, para a segunda maior economia e, portanto, no fundo, de alguma forma, o restaurar daquilo que era o equilíbrio de poder tradicional nesta região, com a China como a potência dominante. O Japão conseguiu, com esta modernização muito acelerada, esta restauração Meiji, este processo muito bem sucedido a partir de meados do século XIX, conseguiu ultrapassar a China durante muito tempo, mas realmente agora a China recuperou e, portanto, o Japão, no fundo, está a lidar com este dado, que é uma China emergente, a investir muito também em meios militares, muito mais assertiva e até agressiva na sua região, e com os Estados Unidos, um aliado muito menos seguro do que aquilo que era o caso desde o final da Segunda Guerra Mundial, e é por isso que vemos coisas semelhantes às da Europa, que é um aumento muito significativo do investimento em defesa, ultrapassar os 2%, e até discussões sobre, eventualmente, algum tipo de programa nuclear. Dados e datas importantes para entendermos aqui o crescimento e os avanços e recuos do Japão, que é o país em destaque esta semana pelo Bruno Cardoso Reis. Bruno, vamos ainda avançar para outro tema, a cimeira dos ministros da defesa da NATO, sem o ministro americano Exet, também a conferência de Munique, sem J.D. Vance, mas com Marco Rubio, que depois vai à Eslováquia e à Hungria. Que leitura é que podemos fazer destes encontros? Bem, é um pouco mais do mesmo, mas num estilo um bocadinho mais diplomático do que foi, por exemplo, há um ano atrás. Ou seja, o facto de J.D. Vance não ir a Munique, acho que é um alívio para toda a gente. Ele foi lá o ano passado, no fundo, dizer que não nos devíamos preocupar com a Rússia porque não era um problema para a Europa. O grande problema da Europa era não votar nos partidos favoráveis a Donald Trump, ou que Donald Trump gosta na Europa, portanto uma interferência descarada na política interna europeia, numa conferência que supostamente não tem nada a ver com esse tipo de temas e ainda por cima com este argumento absurdo que a Rússia não era uma ameaça. Ou seja, no meio disto tudo até é um alívio ele não ter ido. Eu penso que sim. Marco Rubio é alguém com muito mais experiência na política externa e na política americana em geral, como senador, inclusive, é alguém que é visto como mais favorável à manutenção das alianças, à NATO, à Aliança Atlântica, ao apoio à Ucrânia. Portanto, é uma figura um pouco mais aceitável para os europeus. Portanto, a expectativa é que ele terá um tom talvez mais alinhado com aquilo que são as expectativas de uma Conferência de Segurança. A Conferência de Segurança de Munique foi criada em 1963, precisamente para, no fundo, estabelecer pontos, consolidar pontos entre os países europeus e os Estados Unidos. Depois globalizou-se muito nos temas, mas nunca deixou de ter também essa prioridade que agora ganhou renovada importância. Portanto, a expectativa é que será uma postura eventualmente mais diplomática, mas sem alterar as prioridades essenciais de Trump e, portanto, aí é significativo, como disseste, que ele vai à Eslováquia de Robert Fico e à Hungria de Orbán, onde, aliás, vai haver eleições em abril, no fundo, os dois grandes trumpistas que temos a liderar governos na Europa, aqueles mais hostis também em relação à União Europeia, apesar de tudo, Meloni, ideologicamente pode ter algumas proximidades com Trump e com a direita americana, mas tem sido, digamos, uma jogadora de equipa no contexto da União Europeia. Em relação à Cimeira da NATO, o que é significativo da desvalorização da aliança, é realmente não vir o ministro, não vir o secretário da Defesa, Pete Hegseth, não só isso, mas vir Colbridge Elby, que é digamos, o número 3, portanto nem sequer é o número 2, é o número 3 do Departamento da Defesa, que eles agora chamam da guerra, que é o grande defensor de que os Estados Unidos devem desinvestir da Europa, escreveu um livro inteiro em torno disso, e devem investir na Ásia, portanto a grande preocupação é conter a China, como se deixar cair a Ucrânia ou dar a mensagem de que os europeus, de que os aliados não interessam assim tanto para os Estados Unidos, não criassem enormes
problemas, não levasse a uma desestabilização, provavelmente incentivasse a China a ser mais agressiva na Ásia ou em relação a Taiwan, mas enfim, mas essa é a postura dele e, portanto, foi muito essa a linha que ele veio repetir, que os europeus têm de fazer mais pela sua defesa, ou até dando a entender que não fazem, que quem defende a Europa é os Estados Unidos. Isso é uma tese absolutamente risível, não é? Não são 60 mil tropas americanas sozinhas que defendem a Europa, não é? Se fosse assim, estávamos todos com grandes problemas, não é? A Europa, no seu conjunto, a Europa NATO tem quase 2 milhões de soldados, tem forças altamente capazes, das forças militares mais capazes do mundo, não tem as mesmas capacidades que os Estados Unidos, como nenhum país do mundo tem, e não tem porque os Estados Unidos não querem que tenham. Porque é uma prioridade estratégica dos Estados Unidos há muitas décadas terem investimento em defesa e capacidades militares que mais ninguém tem, para serem a principal potência a nível global, que é uma ambição que os europeus não têm. Mas enfim, portanto aí é uma confirmação de que, num tom um pouco mais diplomático, porque Colbert Elby não é propriamente mal educado, mas num tom um pouco mais diplomático, há aqui esta ideia de que, sem querer hostilizar desnecessariamente os europeus, há realmente uma mensagem da administração Trump no sentido que vão desinvestir, vão dar menos importância e menos prioridade à Europa, e na medida em que dão, é sobretudo a certos governos que eles veem como alinhados ideologicamente com o trumpismo. Bruno, antes de fecharmos com a tua recomendação, na América Latina, situação muito grave e preocupante em Cuba, que está em crise. Era perceptível que isto pudesse acontecer depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Aqui em perspectiva temos o embargo de petróleo, precisamente, dos Estados Unidos, que pode limitar o país em termos de produção de energia, mas temos aqui a promessa de ajuda da Rússia e da China, que são sistemas favoráveis ao que vigora neste momento em Cuba. Acreditas que esta ajuda fará realmente a diferença ou que o regime pode realmente cair nesta altura em Cuba? Bem, quer dizer, começando pelo que deve ser mais evidente, mas às vezes é preciso, o regime cubano é terrível, é uma ditadura repressiva, comunista, incompetente economicamente há muitas décadas, usa há muitas décadas esta desculpa do embargo norte-americano, portanto a ideia de que o capitalismo norte-americano é péssimo e é a grande causa dos males de Cuba, mas depois sem o capitalismo americano, Cuba, tudo o que corre mal em Cuba é porque não há mais capitalismo americano, portanto não há comércio com o mercado americano, mas a verdade é que ainda não tinha acontecido isto, e eu estive a ver os números e, portanto, basicamente, à volta de 61% do petróleo de Cuba no ano passado veio da Venezuela, 25% do México, 10% da Rússia. Basicamente, atualmente, há zero, portanto, não há nenhum petróleo a chegar à Venezuela, e isso significa que, basicamente, não há energia, porque as centrais elétricas cubanas funcionam basicamente a diesel, portanto, a derivados do petróleo, se quisermos, portanto, está praticamente tudo parado. E isto realmente cria uma situação dramática, não apenas muito complicada, não apenas para o regime, mas para a população. E aí o problema é quando a população, no fundo, está no limiar da sobrevivência, quando o próprio turismo, que era a única atividade económica que animava um pouco a economia da ilha, está também praticamente paralisado, porque inclusive não há combustível para os aviões, aviões turísticos aterrarem e poderem voltar a reabastecer e a voltar a levantar. Portanto, realmente a situação é absolutamente dramática para a população. Se eu achasse que havia aqui um real empenho em mudar o regime, eu até podia achar que isto podia ser um mal menor temporário, desde que realmente se resolvesse rapidamente a situação, porque inclusive isto põe em questão coisas como hospitais, por exemplo. Que já não funcionam bem. Que já não funcionam bem. Portanto, a situação da população é absolutamente desesperada e eu espero que realmente a administração americana perceba isso e, portanto, que isto se resolva com alguma rapidez. Infelizmente, não parece que a prioridade de Trump seja a democratização de Cuba, que seria o meu desejo, e suponho que muitos ouvintes e certamente da grande maioria dos cubanos, mas, e um desenvolvimento económico realmente sustentável, mas será provavelmente uma opção de Donald Trump com o imobiliário, com os casinos. Cuba, até Fidel Castro, até 1959, tinha uma presença muito importante de investimentos americanos, por exemplo, nessas áreas do imobiliário, do turismo, dos casinos. Portanto, se calhar será um negócio desse tipo. Portanto, se for só isso, enfim, não vai mudar a natureza do regime, como não está a mudar no caso da Venezuela. É um país praticamente ao abandono neste momento e a passar por uma situação muito complicada. Bruno, vamos ainda à tua recomendação para esta semana. Sim, a minha recomendação é o relatório da Conferência de Segurança de Munique, portanto vamos voltar a falar certamente da conferência, tentar fazer um certo balanço, mas todos os anos, portanto a Conferência de Segurança de Munique tem também uma espécie de think tank, de instituto de investigação,
que trabalha durante todo o ano e vai organizando alguns outros eventos, e também prepara sempre um relatório sobre o estado do mundo, que é um pouco o mote também para a conversa depois na Conferência de Segurança de Munique, e com muitos dados, com muitas estatísticas, com sondagens, e portanto com recolha também de testemunhos de citações de líderes mundiais, etc. Portanto é sempre bastante útil. Este ano o mote, enfim, convido os ouvintes a consultar, está disponível online. O título é Under Destruction, portanto basicamente é esta ideia de que de facto não é aqui uma mudança radical, é realmente uma destruição da ordem global como nós a conhecíamos. Eles utilizam este conceito de wrecking ball politics, portanto a política da demolição, literalmente, e obviamente Donald Trump tem aqui um papel central, mas convido os ouvintes que têm interesse por estes temas a lerem o relatório, porque tem também muitos dados, muitas estatísticas, muitas sondagens, muitas citações pertinentes sobre o estado da política global atual. É com a recomendação do Bruno Cardoso Reis que fechamos esta edição do 5 Continentes. Se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, já sabe, pode enviá-la através do e-mail ouvinte@observador.pt ou até mesmo através do Spotify. Pode deixar também os seus comentários ou perguntas a cada novo episódio. Se for ainda mais fácil, através do 91002-4185, é o WhatsApp da Rádio Observador. Pode enviar, inclusive, mensagens de voz com a sua pergunta. O Bruno Cardoso Reis tem todo o gosto em responder num próximo episódio. Bruno, encontro marcado no próximo sábado. Até lá, um grande abraço. Bom fim de semana, boa semana. Até boa breve. Semana. Obrigado.